E olha, o assunto agora no Agro é Massa são os desafios da relação logística, sustentabilidade em Mato Grosso do Sul como um fator de diferencial competitivo. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui o Aldo Barrigossi, consultor especialista em comércio exterior, grande amigo, e que participa desta edição. E, Aldo, esse fator de logística, ele sempre foi determinante em relação a investimentos em municípios, em estados, para uma empresa determinar onde que ela vai ser empregada. E isso tem a ver com sustentabilidade, porque tem um fator econômico como base. Como é que você relaciona essa questão da logística, de sustentabilidade, com o agronegócio neste momento do Mato Grosso do Sul? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que nos ouvem. A gente tem que lembrar, acho que agora vai, valendo, né? Meu microfone aqui acabei não ligando. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que nos ouvem. A questão logística aqui para o nosso estado, para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil também, a gente tem que lembrar que a gente está longe dos portos e longe dos grandes mercados consumidores, né? Aqui a gente tem Porto de Paranaguá e Porto de Santos, que são os principais portos aqui que atendem as nossas commodities, o nosso agro. Nós estamos a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então, se a gente não tiver uma logística perfeita, a gente não fica competitivo. Se a gente vai comparar com os americanos, são grandes produtores de grãos também, como nós, os portos estão mais perto. Eles utilizam mais as hidrovias, as ferrovias, ou seja, barateando aí, comparando com o nosso custo da tonelada logística, 30%, 40%. Então fica difícil muitas vezes você competir com um produto que é uma commodity, dolarizado, o preço regulado pelo mercado internacional, você competir de igual para igual. Ou seja, a gente é produtivo na fazenda, utiliza ali as melhores técnicas, as melhores gestões na hora de produzir, na hora de colher, mas na hora que você vai olhar da porteira para fora, a gente perde nessa questão logística. E falando na linha da questão ambiental, quando um vagão logístico, ele representa ali vários caminhões, né, no que se refere à estrada, né? Só esse olhar, falando da questão logística, você já trabalha a questão de sustentabilidade, de queimar menos combustível fóssil. Aldo, você deu o exemplo dos Estados Unidos, que tem hidrovia, que tem ferrovia, mas a gente perde até para a Argentina, né? Você tem a Argentina tem toda cortada por linha férrea, que transporta grãos e também usa portos, né, hidrográficos. Mas aí quando a gente olha aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, nós sabemos que nós temos empresas, grandes indústrias, que escolheram o estado também pelo fator logístico, né, para atingir atingir o seu público-alvo. Como que o Mato Grosso do Sul tem se estruturado para ter um melhor cenário nesse aspecto? O Mato Grosso do Sul, ele tem procurado, a gente tem um exemplo aqui da região de Três Lagoas, que é a famosa rota da celulose, né? O estado procurou ali licitar, privatizar, na realidade, aquele pedaço ali das 3 estradas, fez lá a licitação, fez o processo ali para conceder à iniciativa privada, né, o uso daquelas estradas para procurar diminuir ali o custo e ser logisticamente mais viável para as empresas que vieram ali se instalar. Justamente de olho porque a rota leste é uma rota onde a gente tem uma produção grande da questão de celulose, né? O Brasil, o Mato Grosso do Sul, hoje está quase que liderando a questão do processo de produção de celulose. E se a gente tiver uma logística grande, perfeita e um custo menor, a gente tem ainda a possibilidade de crescer ainda mais no que se refere ao setor da celulose. Então, assim, o Mato Grosso do Sul está no caminho certo, mas a gente tem que lembrar que no nosso país a gente tem processos muito lentos no que se refere à parte de privatização, né? A parte de licitação em relação às estradas. Nós tivemos uma primeira empresa homologada, depois ela foi a primeira empresa que ganhou, ela acabou não sendo homologada por alguns detalhes processuais da questão do processo de licitação. A segunda está no caminho e a terceira já está brigando para desabilitar a segunda. Então, assim, são processos normais que acontecem dentro do processo de licitação, Fabiano. Então, assim, essa burocracia Brasil não é restrita ao Mato Grosso do Sul, né?
ela atrapalha um pouco o nosso crescimento. Então, o setor privado ele não tem condições de ficar esperando 5, 10 anos para que isso aconteça. A gente quer que os processos eles sejam célere, porque o nosso comprador do outro lado aí do país, do outro lado do oceano, ele quer receber a mercadoria rápido. E a gente precisa ser competitivo, e a gente precisa gerar emprego, gerar renda, né? Os processos precisam andar rapidamente. Aldo, eu já tinha te perguntado em particular sobre isso, sobre rota bioceânica. Eu sei que quem está ouvindo está querendo saber disso também. Rota bioceânica, quanto à questão estratégica e tornar Mato Grosso do Sul mais competitivo, né? E é uma pergunta técnica, né? Então a gente está falando sobre fatores econômicos, fatores que ela vai funcionar para várias questões, mas sobre tornar Mato Grosso do Sul mais competitivo, funciona? A rota bioceânica é uma grande promessa, né, Fabiano? Que a gente espera que ela esteja praticamente pronta no final de 2026, 2027, porque não depende só do Brasil, a gente tem vários outros países envolvidos. E o grande X da questão da rota bioceânica, falando tecnicamente, que mais me preocupa, são as questões de aduana, que a gente tem que avançar muito em relação a isso, para deixar o processo, quando a gente vai fazer o processo de exportação, que ele seja muito célere. Da questão da infraestrutura, as coisas estão avançando até mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que ia ser um pouco mais lento. Então, assim... O fator burocrático está mais lento que... O fator burocrático da aduana, ele está muito lento, porque você tem que negociar a parte da legislação com todos os países envolvidos. E depois tem que passar nos parlamentos, né, a parte burocrática de cada país. Né? Você imagina, se depender só do Brasil já é lento. Aí você tem Argentina, Paraguai, Chile. Então, assim, existe todo um processo aí. E isso me preocupa. Para você ter uma aduana só, para você ter menos dias de burocracia para o empresário, ou seja, para você facilitar o escoamento desse produto. Olhando em relação ao aspecto técnico da logística, a gente tem que lembrar que não é uma rota para commodity. Né? Porque a gente tem um entrave, por exemplo, de caminhões, por exemplo, dos rodotrens, dos bitrens, que a gente utiliza muito no Brasil, né, para baratear o frete. Esses caminhões, por exemplo, hoje não podem rodar nessas estradas, e a gente tem uma questão técnica também. De motores, antes de subir. De motores, subir e tudo mais. Então, ou seja, não é um veículo para ser utilizado. Com isso, você... praticamente tira a competitividade de colocar a soja, por exemplo, rodando por ali. Aldo, mas existem alguns estudos? Podem existir. Estamos falando que a gente tem de informação hoje. O que a gente vai ficar mais competitivo são os produtos que têm valor agregado. Por exemplo, a gente vende muita carne bovina refrigerada para o Chile, para a Argentina, por incrível que pareça. Isso vai facilitar a gente vender esses produtos. A gente tem também a entrada pelos portos do Chile de insumos que a gente recebe para o nosso estado e para o centro-oeste de forma geral. Aí esses insumos poderão descer pela rota bioceânica. Então, assim, tem alguns pontos positivos que vai acelerar, vai melhorar a nossa competitividade, e outros pontos que não. Eu acho que o mais importante de tudo é essa integração que a gente vai ter melhor com os países aí da América Latina. Tá certo, Aldo. Aldo, vou chamar para conversa aqui alguém que você conhece bem. É o nosso Ginês César, que está acompanhando essa conversa lá em Dourados. Ginês, participa aqui conosco. Vamos lá. Aldo, bom dia. É um privilégio estar falando contigo, poder perguntar para você. Olha, eu estava ouvindo aqui a conversa, né, ouvindo a entrevista. Nós falamos aí, você falou do termo da rota bioceânica, que ainda é uma promessa. Né? Eu anotei a palavra promessa. O Fabiano falou do fator burocrático também das aduanas, anotei aqui. E eu quero registrar agora um fator político. Né? Nós, há anos, eu pelo menos há 20 anos faço coberturas jornalísticas na questão da estruturação da Ferroeste aqui na região de Dourados, saindo de Maracaju, passando pelo traçado de Dourados, chegando até os portos, como você disse, né, da distância dos portos da nossa região aqui. E em 2020, por exemplo, teve até um projeto chamado ProTrilhos, aprovado pelo governo federal por medida provisória pelo Ministério da Infraestrutura,
Mas aí teve troca de governo, eu acompanho isso desde 2005, né? Políticas, vieram várias comitivas aqui, vamos reestruturar a Ferroeste. Mas, até agora, a gente não vê nada de concreto. É a política, é a troca de gestão, é a troca de prioridades. Então, a infraestrutura e essa logística, Aldo, ficam reféns da política? A gente vive, Ginês, é um grande prazer falar com você. A gente tem que lembrar que a logística ela tem que ser prioridade independente de quem está no poder. Independente do governante, que a logística tem que ser prioridade. Principalmente para um estado igual o nosso, Mato Grosso do Sul, onde a gente tem o agronegócio como a grande alavanca e propulsora economicamente. No que se refere à ferrovia, aí da sua região, a gente tem a questão da vontade política de querer fazer, de colocar o processo para andar. A partir do momento que a gente tirar esse projeto do papel, da gaveta, muitas coisas poderão acontecer positivamente. Então, você imagina você com a quantidade de grãos que é produzida na região de Dourados, se você conseguir baratear o frete, por exemplo, implementando a questão da ferrovia, baratear esse frete em 30%, que são os grandes estudos prometem isso, né? São os números. Você imagina o quanto o produtor de Dourados e região poderá produzir mais e colocar o seu produto de forma mais competitiva mundo afora globalmente. Preço FOB fica igual do Paraná, do Rio Grande do Sul. Sim. Então, assim, é muita diferença. Então, a gente tem que entender isso. Essa semana estava lendo, por exemplo, sobre produção de... muitos falando sobre o preço do arroz, que tinha uma tendência a cair. Aí você vai olhar para o mercado, falando de água. Então, a gente tem uma produção grande de arroz onde? No Rio Grande do Sul. Os produtores de arroz eles estão perto do porto. Você imagina se você produz arroz em Dourados. Você está 1.000 quilômetros do porto. Então, o seu produto ele fica pelo menos mais 30%, 40% mais caro do que o produtor que está lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente está falando de Brasil. E quando você estende essa competição para o mundo, então você tem que ter esse olhar muito crítico e muito técnico para ser competitivo e buscar esse espaço. A gente vive local, mas a gente compete e produz de olho no global. Já é assim há muitos anos, desde a década de 80. Tá certo. Aldo Barrigossi. Eu vou agradecer meu colega, nosso amigo Ginei César, lá em Dourados. E é impressionante, né? Os 10 minutos passam rapidinho, viu? Já foi? Já voou. Voou, Aldo. Mas olha só, a gente vai uma hora conversar novamente, porque esse tema, primeiro, que ele não para de se atualizar. Segundo, que ainda falta muita coisa para falar aqui a respeito do assunto, mas eu vou agradecer a sua participação aqui no Agro é Massa. Desejo a você um ótimo dia. Obrigado, Ginês. Abração para você, Fabiano. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês quando precisarem.